Olá, meu amigo evangelista Flaviano Costa, tudo bem? Tudo bem com você? Desejo para você uma ótima semana, para você e para os nossos amigos de perto e de longe, que sempre estão ligados aí no nosso programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo em Carapicuíba. E agora eu fico muito feliz aí nessa nova fase do programa, que vai vir recheada de muita novidade, né? O pessoal pode aguardar. E eu queria, nessa nova fase, iniciar, propondo uma nova série de reflexões, de histórias que transformam nossas vidas, histórias inspiradas nas histórias que o próprio Senhor Jesus contou. Então eu queria que a gente meditássemos sobre as parábolas de Jesus. E a primeira história de Jesus que eu queria que estivéssemos meditando é sobre a história do semeador, que está registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. E nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Mais tarde, aquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em um solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram a colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Nessa história, Jesus descreve como o reino começa. O reino de Deus começa com a palavra, começa com a pregação da palavra. É o plantio de uma semente no coração das pessoas. A semente aqui é a palavra de Deus. E os vários tipos de solo representam diferentes corações, diferentes tipos de corações. E os resultados diversos que a gente enxerga ele contando nessa parábola reflete as diferentes respostas que as pessoas dão à palavra de Deus. E para que não ficasse dúvida, essa é uma das parábolas que o próprio Senhor Jesus explica. E ao explicar, nós encontramos aí 4 tipos de corações. O primeiro deles é o coração indiferente. Essa é a semente que cai à beira do caminho, e acaba virando comida de passarinhos. Estes são os corações inquietos, os corações endurecidos, pois ficam apenas observando no caminho a passagem das coisas desse mundo. Assim, o maligno arranca do coração a mensagem com a mesma facilidade que os passarinhos comem a semente que estão às margens, que estão à beira do caminho. O segundo tipo de coração é o coração raso, o coração superficial. Esse é semelhante à semente que cai no solo rochoso. A semente até germina rapidamente, mas como a raiz não atinge uma profundidade suficiente para que a planta possa se desenvolver, a raiz ela é tão rasa que não chega a alcançar umidade suficiente para que a planta possa crescer e muito menos frutificar. Então o seu destino é secar rapidamente.
Assim é o coração raso e superficial. O seu destino, semelhante a uma planta que fica exposta ao sol com raízes rasas, o seu destino é secar. Essas são as pessoas que até acham legal, acham bacana a ideia de acreditar em Deus, gostam de ouvir a palavra, né? Mas fazem tudo isso com objetivos meramente emocionais. Eles gostam de ouvir palavras motivadoras, gostam de ouvir palavras que ajudem a pensar em ser vencedores aqui nesse mundo, gostam de palavras e músicas que causem arrepios, canções bonitas, apresentações magníficas, mas a sua fé não está enraizada fortemente na palavra. Essas pessoas, elas encaram o evangelho como um entretenimento. E quem encara o evangelho como entretenimento, logo vai encontrar uma outra coisa que ela vai achar mais divertido. Alguma outra coisa vai se tornar uma novidade. E assim essa mensagem, a palavra, começa a ficar de lado em sua vida. Isso porque logo logo as pessoas percebem que o evangelho, ele não é uma mensagem romântica. O evangelho não é uma mensagem de entretenimento. O evangelho, ele é uma convocação às lutas. Ele é uma chamada aos desafios. O evangelho, ele é uma chamada para uma vida abundante, mas uma vida abundante apesar das circunstâncias. Então o evangelho é uma vida cheia de provações. E as pessoas não estão comprando essa mensagem como uma mensagem de entretenimento. Existe até quem queira vender o evangelho hoje em dia, mas não se vende o evangelho. Porque as pessoas não compram o evangelho como se compra uma mercadoria. Não dá para vender o evangelho como quem vende mercadoria. Você já viu alguém vender o evangelho? Talvez você tenha visto vender outra coisa que não o evangelho. Porque se alguém vendesse o evangelho, você ia ver alguma mensagem mais ou menos assim: olhe, pague 200 e dê a outra face para quem te bateu na cara. Talvez, será que você já viu alguém dizer assim? Rapaz, amar quem te ama é muito fácil. Você precisa amar quem não te ama. Você precisa amar o teu inimigo. E agora pague 100 por essa palavra. Ninguém paga por essa palavra. Porque esse tipo de mercadoria não é a mercadoria que as pessoas estão procurando pelo mundo. Ninguém compra isso. Então, cuidado com as pedras. As pedras, elas não deixam que a palavra frutifique na tua vida. Elas atrapalham que você venha a crescer, atrapalham que você venha a frutificar. É hora de você buscar criar raízes mais profundas no evangelho verdadeiro e não apenas emocional, sentimental, como mais um entretenimento nessa vida. O evangelho não é isso. O terceiro tipo de coração aqui é o coração sufocado. Ele é representado pela semente que cai num espaço repleto de espinhos. E esses espinhos, eles sufocam o crescimento da planta. Jesus diz que esses espinhos são preocupações nessa vida. É a sedução da riqueza. Isso é aquela pessoa que até gosta de ouvir a mensagem, até gosta de ir aos cultos, estão ligados na programação das web rádio, assistindo às lives. Mas são pessoas que ainda continuam apegadas às coisas desse mundo. Elas têm a consciência que a mensagem de Deus é algo verdadeiro. Elas têm a convicção que a mensagem de Deus é uma coisa boa. Mas ainda assim preferem se manter-se ligados aos desfrutes e aos prazeres desse mundo.
Seu coração não frutifica porque é sufocado pelas pressões terrenas. Mas há um quarto tipo de coração, que é o coração produtivo. Esse é simbolizado pela terra boa. São corações que acolhem a palavra de Deus e frutificam com abundância. A semente encontra espaço e recurso suficiente para se desenvolver. É esse coração que devemos ter. Um coração receptivo à palavra de Deus, que permita-nos criar raízes sólidas. Então, meditando sobre essa parábola, eu concluo aqui te chamando a algumas reflexões. Que tipo de solo tem sido o seu coração? Há algo que atrapalha a palavra frutificar na sua vida? Quais são as rochas? Qual é o terreno rochoso que tem atrapalhado a tua vida de criar raiz firme em Deus? O que tem atrapalhado para que você esteja firme no Senhor, apesar das circunstâncias difíceis? Que espinhos têm sufocado a sua espiritualidade? O que tem te deixado preso aos prazeres passageiros e sem propósito desse mundo? Quais são as seduções que têm atrapalhado a tua visão? Tendo em mente isso, ore a Deus ainda hoje, pedindo para que Ele te dê um coração aberto, um coração receptivo, para que a palavra de Deus produza muitos frutos como um sinal da graça de Deus em sua vida. Jesus é o semeador, está à procura de corações frutíferos. Abra o seu coração e deixe Ele fazer uma linda lavoura em você. O verso 9 diz assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ouça com atenção essa palavra, guarde em seu coração e que Deus te abençoe.